Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fugi de casa aos 16 anos e confesso que eu não me arrependi. Na verdade, eu cometi aquela loucura por causa de um acordo que o meu pai fez com o seu compadre, de que eu me casaria com o filho dele. Essa conversa toda começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Vivi ouvindo meu pai e minha mãe conversarem sobre essa tal união, de que bom mesmo era casar os filhos com pessoas que ele tinha uma amizade e que o risco para não dar certo seria bem menor. Desde essa idade eu já me irritava com essa ideia de me casar com Adelson. E toda vez que eu tinha uma oportunidade, mesmo sendo uma criança, eu dizia: papai, eu não quero me casar com o Dedê. E meu pai perguntava o porquê, e eu respondia que ele era feio, tinha orelhas grandes, e o meu pai me repreendia dizendo que a beleza não estava no exterior e sim no interior. E outra, que eu não deveria pensar naquilo, pois o nosso namoro ainda levaria muito tempo. Mas para frisar que eu não queria me casar com ele, eu insistia e repetia que não queria me casar. E papai perguntava novamente: por quê? Por que você não quer se casar com ele, Gilcélia? E eu respondia: porque ele mata os animais. Meu pai argumentava que ele também matava, mas eu afirmava com toda a certeza de que havia uma diferença e que o Adelson não tinha respeito nenhum na hora da morte dos animais, enquanto que o papai tinha todo um ritual. Desde menina eu nunca fui de comer carne, nada de origem animal, e optava por legumes, verduras, grãos, cereais, e aquilo deixava minha mãe tão nervosa, porque ela acreditava piamente que eu pudesse adoecer, e falava para eu parar de bobagem, que comer carne era a única fonte de proteína. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu nunca adoecia e nem pegava resfriado. Na verdade, eu era a que tinha mais energia de todos. Éramos em 6. Josias, o mais velho, Carmen, Alzira, Alaide, Adailton e eu, a mais peralta de todos. E eu vivia dando trabalho para eles. E por ser a caçula, os meus pais eram mais permissivos comigo do que com os meus irmãos. E isso nunca foi problema entre nós. Pelo contrário, eles até me poupavam de levar broncas quando eu aprontava alguma coisa. Tenho tantas boas recordações da minha infância, dos meus pais, dos meus irmãos, do lugar onde vivi, das pessoas que conheci. Mas para não me casar com Adelson, eu decidi partir. Quando eu completei 15 anos, o Adelson começou a frequentar a minha casa. E ele aparecia para um café, um almoço, e segundo meu pai, a visita dele era uma forma de nós dois criarmos uma afinidade. No entanto, eu odiava a presença dele. Mas os nossos pais acreditavam tanto na ideia de que tínhamos nascido um para o outro, que mamãe até deixava a gente ficar sozinhos no fundo do quintal, sentados sob a sombra da mangueira. Nossa conversa era pouca, porque o Adelson só abria a boca para falar bobagens. E quando ele avistava uma galinha passando, ele dizia: já pensou cortar o pescoço dela? E dava um sorriso aterrorizante, que eu sentia até um frio na espinha. Eu costumava mencionar os comentários do Adelson sobre as galinhas aos meus pais, mas eles diziam que o falar dele era típico de um menino do mato, mas que com o tempo aqueles comentários desapareceriam
e me aconselhava a parar de pegar no pé do rapaz e começasse a pensar nele como meu namorado. Aquilo me doía muito, porque eu não queria pensar no Adelson como meu namorado. Ele me causava medo, repulsa, pavor, e sentia que ele era um garoto problemático e que a qualquer momento iria causar um desastre na roça. Fiquei bolando uma ideia para não me casar com ele. E para a solução do meu problema, eu resolvi economizar, guardar o dinheiro que o meu pai dava para mandar fazer vestidos. Minhas irmãs desfilavam vestidos um mais bonito que o outro, e eu os mesmos. E papai perguntava o porquê eu não tinha encomendado um vestido com a dona Marcelina. E eu respondia: tenho muitos, prefiro guardar o dinheiro. Minha família não era rica, mas nós tínhamos um padrão de vida muito bom. Não nos faltava nada e o meu pai ainda contratava pessoas para trabalhar com ele. Josias, o meu irmão mais velho, era o meu grande amigo e eu confiava plenamente nele. Contava para o Jô que eu não queria me casar, que o Adelson parecia ser estranho. E ele me dizia que o pai já havia dado a palavra dele e que a única forma de eu evitar o casamento era a morte. E eu respondia: cruz credo, Jô, eu quero viver, só não quero me casar com o Adelson. Mas o meu irmão afirmou que, infelizmente, o meu casamento com o Adelson era certo e que, inclusive, o pai do rapaz estava até mesmo procurando um pedaço de terra para nos presentear como presente de casamento. E eu chorei, e o meu irmão teve até dó de mim e falou: o que eu posso fazer para te ajudar, Pititica? Esse era o apelido carinhoso que o Jô me chamava. Como eu também não sabia como ele podia me ajudar, ficava quieta. Minhas irmãs inventaram de encomendar um novo vestido com a dona Marcelina, e as três buzinaram tanto na cabeça do papai que ele pediu para o Josias acompanhar as meninas até a cidade no dia seguinte. E no meio da noite, eu tive uma ideia e comecei a colocá-la em prática. Peguei os meus documentos, o dinheiro que eu havia guardado, escrevi um bilhete e coloquei dentro da Bíblia. Assim que o dia amanheceu, eu pulei da cama primeiro que as minhas irmãs. Tomei um banho e vesti uma roupa bem confortável. Preparei uma mala com algumas peças de roupas e inventei a desculpa de que iria entregar aquelas roupas antigas na igreja. E a minha mãe acreditou na minha história. Quando as minhas irmãs se levantaram, eu já estava pronta e com a mala na carroça. Mesmo não gostando da ideia, aquele dia eu precisei me deslocar daquele jeito. Durante o caminho, fomos conversando, cantando, e as minhas irmãs falavam sobre os seus namorados e de como estavam ansiosas para se casar. E até o Jô mencionou a Conceição e de como ela era prendada, tal. E eu fiquei quieta, porque falar sobre o Adelson só me causava frustração e eu não queria passar raiva. Na verdade, eu tinha muita coisa para pensar. As meninas ficaram na casa da dona Marcelina, enquanto eu peguei a mala e disse ao Jô: eu vou deixar isso aqui na igreja e já volto. E o meu irmão, inocente e sem suspeitar de que não nos veríamos tão cedo, respondeu tudo bem, queria ficar esperando ali. E eu não tinha rumo certo, não sabia qual direção tomar. Tudo que eu tinha em mente era que não poderia voltar para casa. Pedi a Deus que me guiasse, que me orientasse o meu destino e que não permitisse que nada de ruim acontecesse comigo, porque eu estava fugindo por um motivo importante
e ele sabia qual era. Passei em frente à igreja, dei um aceno ao padre e reparei que ele batia um papo com um moço alto e cara de paulista e pensei, esse é novo por aqui, ou será que eu ando sumida na cidade? Enfim, segui meu caminho sem destino certo, apenas me perguntando para onde vou agora. Não tinha se passado nem meia hora de eu estar andando para cima e para baixo com aquela mala que eu já estava exausta, triste, pensando. Não tem jeito, eu vou ter que me casar com aquele orelhudo, que atravessei a rua distraída e fui trazida de volta à realidade por um estridente som de buzina de caminhão. E eu congelei. E o motorista freou em cima de mim. Ele me xingou, me repreendeu por não prestar atenção ao atravessar a rua. Mas quando eu olhei para ele, só consegui me lembrar de vê-lo conversando com um padre. E nesse momento abri um sorriso e me aproximei e perguntei: moço, onde você está indo? O motorista do caminhão me respondeu rapidamente: estou indo fazer uma entrega em Belo Horizonte e depois seguirei para São Paulo. E eu perguntei se ele poderia me dar uma carona. E na hora ele me respondeu: de jeito nenhum. Eu não costumo dar caronas e principalmente a uma menina feito você. E eu implorei e disse: moço, se você não me levar daqui, eu vou morrer 2 vezes. E o motorista do caminhão, assustado, perguntou: morrer 2 vezes? Como assim? E eu disse: a primeira de desgosto por me casar com uma pessoa que eu não amo. E a segunda, porque o meu pai vai me bater, mas vai me bater tanto que só lembrarão de mim para dizer: ela foi rebelde. E esse motorista riu tanto, e disse que eu estava perdendo tempo, porque eu tinha total talento para ser atriz. E eu insisti: vai me levar? E ele respondeu: de jeito nenhum. Prefiro que você morra essas 2 vezes aí do que eu saia com você por esse mundão afora e arrisque a minha vida no seu lugar. Sinto muito, garota, mas o único que morreu na cruz por alguém foi Jesus. Boa sorte. Ele ligou o caminhão e nesse momento eu entrei na frente e ajoelhei. E esse homem dizia: moça, você está me atrapalhando, menina, sai daí. E eu falava: só se você me levar junto. Olha, foi difícil, mas consegui convencer o moço a me dar uma carona. E quando ele falou: pode subir, eu subi mais que depressa. Baixei no banco para que ninguém me visse dentro daquele caminhão e seguimos rumo a Belo Horizonte. E durante o caminho ele dizia: moça, você não pode ser inocente a tal modo de pegar carona com qualquer um. E se eu sou uma pessoa de alta periculosidade? Hã? O que é isso? E ele me explicou. E eu falei: mas você não é perigoso. E eu te vi conversando com o padre. E as pessoas que conversam com o padre geralmente são pessoas do bem. E ele dizia: você sai com cada uma. E graças a Deus eu encontrei um homem de bem. Mas se fosse nos dias de hoje, jamais eu teria cometido tal maluquice. Viajei com o Nerivaldo para Belo Horizonte. E durante toda a viagem ele falava: moça, na volta eu vou te deixar na casa dos seus pais. Onde já se viu? Você não pode simplesmente desaparecer assim. Já pensou como a sua mãe vai ficar aflita? Eles vão te procurar por todos os lugares. Não é certo isso que você fez. E
E eu, na minha certeza, respondia: também não é certo o que eles querem fazer comigo. Onde já se viu querer que eu case com alguém que eu não gosto? Além disso, não precisa se preocupar, porque eu deixei um bilhete para eles. Nerivaldo não conseguia aceitar a minha decisão. Segundo o motorista, ele só aceitou me dar carona porque o meu desespero era tanto que eu seria capaz de entrar no caminhão de qualquer um e correr um risco enorme. E como ele era um homem de bem, que tinha mãe e irmãs, pensou em mim e por isso fez aquilo. Mas na volta era certeza de que a parada seria a minha casa. Paramos para comer alguma coisa, mas o Nerivaldo não conseguia se alimentar, porque estava preocupado, enquanto eu, por outro lado, não estava preocupada e até considerava ficar onde estávamos naquele momento. Aquela conversa rendeu, até que finalmente, quando o Nerivaldo concluiu a entrega da mercadoria, ele disse para mim: agora é hora de voltar para casa. Eu chorei, esperneei e falei que ele seria o culpado pela minha infelicidade e pela minha morte. Mas o rapaz não quis saber e me levou de volta para casa. Em casa, a minha família estava desesperada atrás de mim. Minha mãe chorou quando me viu e pediu para nunca mais fazer aquilo. Meus irmãos me abraçaram e o Jô foi chamar o pai para contar a novidade e agradecer o moço por ter me encontrado. Mamãe mandou o moço entrar, serviu um café e ficamos aguardando na cozinha da nossa casa o pai chegar. E quando ele chegou, eu notei que ele não estava com cara de bons amigos e nem muito amigável para o meu lado. E eu dei a bênção e o pai não me abençoou. Aí uma luz acendeu dentro de mim, como: o pai vai me colocar de castigo. Vou apanhar até dizer chega, ou o meu casamento será no dia seguinte. Mas nada disso aconteceu. Meu pai cumprimentou o moço, quis saber qual era o nome dele, de onde ele era, se ele era casado ou não, e qual o motivo dele ter me dado carona. E o Nerivaldo explicou, mas o papai não aceitou as explicações e disse: pois bem, a partir de hoje, essa menina não é mais minha responsabilidade. Ela foi rebelde, desrespeitou a minha autoridade de pai e se enfiou num caminhão de um homem que não conhecia. Tudo isso para não se casar com um bom rapaz que ela cismou que ele tem problemas. Então, já que ela escolheu passar noite e dia fora de casa e já experimentou a vida longe de nós, então, pois bem, aqui, Gilcélia, você não fica mais. Nessa hora, mamãe gritou com o papai. Falou que ele estava fazendo uma loucura. Minhas irmãs e meus irmãos pediram para o papai reconsiderar, mas ele não reconsiderou. Falou bem sério comigo: você não é mais a minha filha. Pode ir embora com esse homem que você escolheu. Nerivaldo não queria me levar. Falou que aquilo era tudo um grande engano e que o meu pai não podia estar falando sério, porque ele não tinha feito nada comigo e muito pelo contrário, ele tinha me protegido do perigo. Mas papai foi nos conduzindo para fora de casa. E quando a gente saiu, ele fechou a porteira e ainda disse: espero que você tenha tomado a decisão certa, Gilcélia, e não se arrependa de não ter se casado com o Adelson. O Nerivaldo falava: menina, eu não posso ficar andando com você para cima e para baixo. Vou conversar com meu tio, que é o padre,
e ver se ele fica com você. Mas eu respondi que não queria ficar mais na cidade e que gostaria de ir embora com ele. Nem que quando chegasse em São Paulo, eu iria para uma ponta e ele para a outra. Nerivaldo saiu puxando os cabelos. Nossa viagem não foi a das melhores e ele não queria papo comigo. Mas como ele viu que não tinha jeito, foi se rendendo. E eu fiquei sabendo que o Nerivaldo tinha 33 anos. Era viúvo e as crianças dele, enquanto viajava, ficava com a mãe. E outra, ele também garantiu que não era rico e não tinha condições de me bancar. Mas eu pedi apenas um lugar para ficar até conseguir um emprego. E ele dizia: "Você pensa que é tudo fácil assim, né, menina?" Quando chegamos a São Paulo, eu fiquei apaixonada e garanti que nunca mais sairia do estado e que ali tinha encontrado o meu verdadeiro lar. A sua mãe, a dona Nilda, era um amor de pessoa e quando Nerivaldo contou o acontecido, ela me acolheu e permitiu que eu morasse em sua casa. Ela já era bastante idosa e enfrentava muitos problemas de saúde, inclusive uma ferida na perna que simplesmente não cicatrizava. Além do Nerivaldo, Dona Nilda também tinha a Maria e a Zélia, e as duas filhas eram casadas e moravam longe e raramente a visitava. Mas eu fiquei tão agradecida que comecei a cuidar da Dona Nilda como uma mãe. Acompanhava nas consultas médicas, fazia os curativos e não deixava ela ficar fazendo tanto esforço. Sem contar que passei a olhar os meninos para ela não ficar tão estressada. Quando Nerivaldo estava em São Paulo, ele cuidava dos filhos na casa dele, que ficava em um outro bairro, o Carlos e o Tadeu, para que a mãe pudesse descansar, porque os meninos eram fogo na roupa. Eles tinham muitas energias, eram respondões, mal criados, e a dona Nilza dizia: "Deixa, filha, isso aí é por conta da perda da mãe, e eu tenho dó desses meninos. E por isso eu evito dar broncas, porque sei que logo essa fase vai passar." No entanto, os garotos não demonstravam respeito por ninguém, nem mesmo pelo pai. E todos fingiam que a atitude deles era normal, mas eu não considerava aquelas atitudes nada normal. Eram apenas 2 meninos, com 11 e 9 anos de idade, que mandavam e desmandavam tanto no pai como na avó. O problema era que o Nerivaldo não gostava que corrigia os meninos. Ele era o primeiro a tirar a autoridade da avó. E assim, cada vez mais, eles ficavam birrentos e desnecessários. Como eu estava de favor, eu ficava na minha. Mas no momento que eu passei a cuidar dos 2, a coisa mudou. Dona Nilda passava mais tempo internada por conta da infecção do que em casa. Então eu precisei assumir as responsabilidades para cuidar das coisas, já que o Nerivaldo estava mais tempo nas estradas e eu não podia desamparar nem a mãe dele, nem os filhos. Por isso tive que ser firme com os garotos e não foi fácil, porque os meninos relutavam para aceitar as ordens e direto eles me diziam que eu não era a mãe deles e que eles iriam fazer o que quisessem da vida. E eu precisei aprender a lidar com aquela situação para não perder a cabeça com os 2. Cada dia que passava, eles aprontavam mais, e a dona Nilda mais doente, com chance de amputar a perna. E ela falava: "Filha,
que eu morra antes para não dar trabalho para ninguém. E Deus ouviu o pedido dela e a levou. Dona Nilda se foi e eu senti uma dor, mas uma dor tão profunda, como se eu tivesse perdido a minha própria mãe. E eu chorei como nunca chorei antes. Eu precisava ser consolada mais do que os filhos dela. Foi extremamente difícil lidar com a primeira perda significativa da minha vida. Confesso que eu não imaginava que doía tanto. Continuei morando na casa da Dona Nilda, já que ninguém quis vender a propriedade. As filhas dela diziam que desfazer da casa era como jogar fora todos os bons momentos que passaram ali dentro. Então que eu cuidasse e zelasse do bem deles, assim como a Dona Nilda fazia. E eu fiz. Depois que a mãe do Nerivaldo faleceu, eu precisei trabalhar, porque antes ela bancava tudo e ainda me dava um dinheiro para comprar algumas coisinhas. E depois da sua partida, eu precisei me manter. E foi por isso que o Nerivaldo me ofereceu a oportunidade de cuidar dos meninos em tempo integral com remuneração pelo serviço. E eu aceitei. Aos poucos, fui conseguindo colocar os meninos na linha, mas o meu maior desafio e pesadelo era o Carlos. Esse menino conseguia me tirar do sério com a sua impulsividade e não via em mim autoridade. Às vezes eu me perguntava por que eu perdi o meu tempo com aquele garoto, já que eu não gostava muito do comportamento dele. E quando eu pensava em pedir a conta, vinha na minha mente a palavra gratidão. E pela gratidão que eu tinha pelo seu Nerivaldo e pela Dona Nilda, eu busquei em Deus uma solução para colocar o Carlos na linha. Foram muitas orações e promessas feitas com a esperança de guiar o garoto no caminho certo. E graças a Deus, o Carlos se encontrou e tudo mudou depois que ele serviu o exército. Nessa época, o Nerivaldo conheceu uma mulher e se casou pela segunda vez. E os meninos já não precisavam mais dos meus cuidados. E eu fui contratada para ser telefonista. E isso acabou nos afastando um pouco. Certo ano, a esposa do Nerivaldo preparou um bolo para ele e me convidou para a comemoração, dizendo que eu estava muito sumida e que não era muito bom eu ficar distante. Por isso, eu acabei aceitando o convite, mas antes passei numa loja e comprei uma camiseta de manga curta com bolso na cor azul, exatamente do jeito que ele gostava, e fui. E acabei deixando o meu amigo feliz, e ele ficou emocionado e salientou que eu era uma garota ajuizada e que desde que ele me trouxe para casa nunca precisou me dar uma correção. Na verdade, eu que o corrigia. Nerivaldo chorou e acrescentou que eu me comportei como uma filha. Fiquei conversando com os parentes da Rosária e logo apareceu o Tadeu. Me abraçou e me pediu para aparecer mais vezes. E eu prometi que apareceria sim. Perguntei do Carlos e o Tadeu me respondeu que logo o Carlos também estaria presente. Deu 1 hora de festinha, 2, e a Rosária resolveu cantar o parabéns. Apagou a luz e eu fiquei logo na entrada da porta, porque eu não gostava muito de montoeira. Cantamos o parabéns, Nerivaldo fez o seu pedido, apagou a velinha e a luz foi acesa. E assim que a luz iluminou o ambiente, um jovem atraente alto, com um sorriso familiar, disse:
Finalmente a Margarida apareceu. E eu olhei. E quando olhei, percebi que era o Carlos, embora quase eu não tivesse reconhecido. Ele estava muito diferente, com uma aparência mais madura, com traços de homem e até mesmo de bigode. Quando ele falou ao meu ouvido, eu me senti balançar. Foi como se um vento gelado percorresse o meu corpo e eu não consegui abraçá-lo e nem fazer o que fiz com o Tadeu e me reservei, mas demonstrei alegria em vê-lo. Carlos aproveitou que ficamos somente nós dois na entrada da porta e me contou que estava trabalhando em uma boa empresa e que também, depois de servir o exército, ele passou a enxergar a vida e as pessoas de maneira diferente. Carlos nem de longe lembrava o garoto mal criado que eu fiquei completamente surpresa com a transformação dele. Eu estava sem palavras e não sabia como continuar a conversa com o homem que ele havia se tornado. Eu estava emocionada. Depois que a festa terminou, o Carlos me acompanhou em casa e eu o convidei para entrar. Ele entrou e ficamos relembrando tudo o que tínhamos vivido ali. E eu chorei, porque lembrei da dona Nilda, e ele também chorou e disse que se arrependia profundamente por ter sido um garoto tão mal criado e que provavelmente a avó morreu chateada. Mas eu afirmei que tudo que ela mais amava na vida era ele e o Tadeu. Carlos me pediu desculpas por tudo e falou que gostaria de me ver mais vezes. E eu respondi: estou sempre por aqui. E todo final de semana eu tinha a visita do Carlos. Ele aparecia trazendo consigo pequenos gestos de carinho. Às vezes trazia pão doce, outras vezes sonhos. No entanto, o momento mais especial foi quando ele apareceu com um lindo buquê de rosas vermelhas e me entregou, confessando sentir muito amor por mim. E eu nem acreditei no que os meus ouvidos ouviram. Carlos mencionou que tinha conversado a respeito de nós com o seu pai e ele apoiava. Senti naquele momento que o Carlos era o homem da minha vida e me entreguei a essa paixão. E em menos de 2 anos nos casamos e Carlos foi o meu primeiro homem. Tivemos 2 filhos, Vicente e Jailma. Eu estava com muitas saudades dos meus pais, quando meu marido me fez uma surpresa. Comprou nossas passagens para irmos visitar a minha família. Nessa época, eu estava grávida do Vicente. A princípio, eu fiquei com medo do meu pai ainda não me aceitar. Mas o Carlos me convenceu que o medo não podia ser maior que a minha vontade em revê-los. E embarcamos para Teófilo Otoni, minha cidade linda que eu tanto amava e não sabia. E conforme eu ia adentrando na cidade, eu me recordava das coisas, de como tudo era, e quando Carlos e eu chegamos na porteira de casa dos meus pais, de longe, eu vi a minha mãe sentada na varanda descascando milho, e eu falei: amor, aquela é a minha mãe. Meu marido segurou na minha mão forte e falou: eu estou ao seu lado, vamos. Abri a porteira e entrei. Na hora, a minha mãe me viu e falou: filha, oh minha filha, é você? E eu respondi: sou eu sim, mãezinha.
e corri para abraçá-la. A minha mãe chorou e a gente chorou e se beijou. Ela dizia que estava com tantas saudades e pedia tanto para Deus para não deixar ela partir sem me ver outra vez. Com o choro que eu e a minha mãe estávamos derramando, o meu pai saiu para ver o que estava acontecendo. E quando me viu, nem acreditou. E mesmo com muita dificuldade de se locomover, ele conseguiu se juntar a nós num gostoso abraço e me pedia perdão. Me pedia tanto perdão que eu precisei falar: pai, eu te perdoo. Me juntei à minha família novamente. E os meus irmãos, graças a Deus, estavam vivos. Tinham filhos e meu pai me revelou que o Adelson se casou com uma moça, mas acabou tendo um surto e só não matou a mulher porque os vizinhos ouviram os gritos, mas ele queria matá-la enforcada. Papai agradeceu por eu não ter me casado com ele. Carlos foi tão bem recebido por todos e sempre que dava, nós voltávamos para Minas para ver os meus pais. Fui a mulher mais feliz do mundo ao lado de um homem incrivelmente maravilhoso. Meu marido morreu jovem e deixou outro enorme vazio no meu coração. Mas pelos meus filhos, precisei me levantar e seguir em frente. E sei que, no tempo certo, iremos nos reencontrar novamente.